Eu quero responder aqui algumas perguntas que as pessoas deixaram aqui no privado ou nos comentários. Tem uma primeira pergunta aqui, eu vou manter as pessoas no anonimato, tá? Mas tem uma primeira pergunta aqui: como saber se estou entrando numa relação que se tornará abusiva? É muito difícil detectar uma personalidade abusiva no primeiro momento, mesmo porque ela, né, a personalidade, pode se apresentar em poucos dias ou pode demorar anos para que a gente perceba isso. Mas o que eu posso dizer é que numa relação a dois, é comum que os dois abram mão de alguns projetos pessoais, né? Se afastem de alguns amigos e de algumas atividades, né? De algumas rotinas que tinham antes. Porém, há uma linha que divide esse processo, né? Que é um processo natural de adaptação de qualquer relacionamento, natural que duas pessoas se encontrem e comecem a abrir mão de algumas coisas que faziam, de lugares que iam, para ter uma adaptação até matrimonial, digamos assim, relacional. Agora, isso não pode se transformar num isolamento social. Se você isolou totalmente de tudo, sua vida gira em torno dele e ele a dele em torno de você e tem um ambiente totalmente controlado em que você não consegue colocar a cara para fora da rua, fazer suas coisas, ter sua vida própria. Então esse é um ponto, tá? O segundo ponto que eu diria é que quando uma relação avança muito depressa, onde o outro já é transplantado para dentro da sua vida de uma vez ali, e ali ele já começa a querer mudar as coisas de lugar, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Já fica querendo te enquadrar, dizendo como você deveria ser. É um segundo ponto que eu diria para você: fica esperta. Como a gente diz aqui no nosso Goiás, né? Fica veiaca ou fica veiaco. E um terceiro ponto é o que eu diria que toda relação tem seus processos adaptativos naturais, como eu disse. Duas pessoas se unem, escolhem estar juntos para estarem bem. Então é importante que os dois estejam bem, que os dois estejam inteiros. O outro me completa. Não tem isso não. Cada um é um. E os dois se unem. Quando você percebe que tem um calo, né, dentro da relação, uma dor ali latejando, que você está precisando se podar demais para caber na caixinha do outro, ou que você fica insistindo demais para que o outro mude, idealizando demais como ele deve ser, que um dia ele será. De um lado, você deixando de ser você mesmo. E do outro, você tendo que condicionar o outro aos seus ideais do que é uma relação perfeita. Isso aí já é um sinal de que a relação já está começando a se distorcer e não ficar muito saudável. Primeiro porque ninguém tem que se diminuir, e isso é um ponto que a maioria não observa dentro de uma relação abusiva. Porque a hora que vê está tão diminuída, tão dolorida, né, para caber no mundo do outro, e às vezes o abusador ele não é agressivo. Psicologicamente, ele vai te manipulando até que você caiba ali naquele condicionamento. E ele, muitas vezes, pela insegurança e impotência que ele traz das feridas emocionais dele, ele vai te diminuir para se fazer grande. Então ele vai te deixar insegura para ele se sentir seguro. Então ele vai tirar a sua autoestima para aumentar a dele. Então eu diria para que esses 3 pontos aí, né? Espero ter respondido sua pergunta, né? Como saber se estou entrando numa relação que se tornará abusiva?